julgado injustamente, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Portanto, Lucas começa a narrar sua história desde o princípio. O anjo vai até a casa de Maria, na cidade de Nazaré, e ele começa a narrar a história de Jesus desde a sua infância, a saber, a começar pelo seu precursor João Batista. Ele conta com detalhes a história de Jesus até chegar ao final do livro, onde Jesus é morto, mas ressuscita. O interessante é que, lendo o Evangelho de Lucas, as histórias, a forma como Lucas ele vai narrando a história de Jesus, parece seguir uma rota bem clara, como havia falado desde o princípio, uma rota desde da Galileia, da região da Galileia, especificamente a cidade de Nazaré, onde eles moravam, até chegar em Jerusalém. Portanto, Lucas vai narrando os fatos da história de Jesus seguindo esse percurso, e aí quando se aproxima de Jerusalém, antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, é aí que ele vai nos contar a história deste cego que estava à beira do caminho, necessitando de um milagre, de um sobrenatural da parte de Deus. E aí Lucas ele vai começar a narrar a história desse cego segundo a sua visão. A gente sabe que a história dele é narrada também em Mateus 20 e Marcos 10. Só que eu me apeguei ao texto de Lucas apenas para a gente poder acompanhar essa história e relembrar a história deste cego, porque o interessante é que ele tem muito a nos ensinar, porque Jesus de fato é o mestre por excelência. E o interessante, pastor, que por ser o mestre em excelência, ele não tinha uma sala de aula específica, com ar-condicionado, quadro bonitinho, não. Ele transmitiu os seus ensinamentos para os seus seguidores e para a igreja hoje por meio dos acontecimentos. Ele não só ensinava na beira da praia, por meio das parábolas, das suas pregações dentro de alguma casa, mas também ele levava os discípulos a ter as suas próprias experiências. Portanto, os discípulos tiveram a oportunidade de ver Jesus curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. Tudo isso foi um aprendizado para aqueles que estavam seguindo a Jesus. E aqui nesse texto, a cura do cego também é um aprendizado para a multidão e principalmente para os apóstolos, na qual ele estava formando para um aprendizado. E para nós hoje também nesta noite será um grande aprendizado para o enriquecimento do nosso conhecimento acerca daquele que morreu na cruz por nós e que prometeu voltar para nos buscar. Portanto, Jesus está seguindo o seu caminho, irmãos, até chegar a Jerusalém. E aí, antes de chegar em Jerusalém, ele passa por Jericó. E ao chegar em Jericó, a multidão está o seguindo, ele se depara com aquele cego que está à beira do caminho. O interessante é que Jesus está indo para Jerusalém, a multidão está o seguindo, portanto, Jesus está levando consigo para Jerusalém aquela multidão que o acompanha juntamente com os 12. O seu destino é lá, Jerusalém. Portanto, Jesus seguiu a sua trajetória, mas decidiu passar ali naquele lugar para fazer um milagre na vida de um homem, para que esse homem também pudesse acompanhá-lo até chegar em Jerusalém. Perceba que essa trajetória que Jesus está fazendo até Jerusalém é a mesma trajetória que fazemos até alcançarmos a Jerusalém celestial. Da mesma forma como Jesus está levando uma multidão consigo para chegar em Jerusalém, a sua entrada triunfal, Jesus também está levando consigo a sua igreja para nós nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Jesus chega naquela cidade e ali está aquele homem à beira do caminho pedindo esmolas. Era a condição que ele tinha, pedir esmolas, porque cego
coxos ou qualquer problema que você tivesse naquela época, você era colocado à margem, apenas sobrevivendo de esmola da boa vontade das pessoas, daquilo que as pessoas sentiam para te oferecer. Portanto, estava ali aquele cego, à beira do caminho, com um problema, a sua cegueira, que estava impedindo ele de progredir, de trabalhar, formar uma família, fazer qualquer outra coisa que uma pessoa normal poderia fazer. Aquele homem não podia, devido ao seu problema, a sua cegueira. Portanto, a sua cegueira era aquilo que o impedia de progredir como pessoa, se desenvolver socialmente, trabalhar, formar família, por causa do seu problema. Muitas vezes nós enfrentamos problemas, existem coisas dentro de nós que nos impedem de progredir, de crescer, e é isso que Jesus precisa tirar para que possamos então dar um passo à frente. Aquele homem precisava ser curado da sua cegueira para que ele pudesse ter a sua vida restaurada, as coisas começassem a voltar a andar novamente. A cegueira dele estava impedindo ele de progredir, de se desenvolver. Eu não sei o que está impedindo a sua vida de progredir, mas sabe que Jesus está aqui nessa noite para arrancar esse mal, esse problema, para que você possa também se desenvolver e progredir. Portanto, Jesus estava passando, e aquele homem estava ali fazendo o que era de costume, pedir esmola e depender da boa vontade das pessoas. Só que ele ouviu o barulho da multidão, estava vendo um alvoroço. Jesus já havia ficado famoso pelas regiões da Judéia, os lugares por onde ele passou, todos já conheciam que havia um homem diferente naquela região. Portanto, a multidão seguia, todo mundo estava correndo para poder ir ao encontro de Jesus, querendo receber milagre, querendo ouvir uma palavra. Estava todo mundo em alvoroço, aquele burburinho, para poder ver Jesus, tocar nele para ser curado, receber alguma coisa da parte de Deus. E aquele cego não estava vendo nada, mas ouvindo tudo, decidiu perguntar o que era aquilo. Que barulho é esse? Que confusão é essa? O que está acontecendo? Os seus olhos naturais estavam fechados, mas os seus ouvidos estavam atentos àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele não podia ver o que de fato estava acontecendo, mas os seus ouvidos estavam atentos ao que estava acontecendo ali. Foi então que ele começou a questionar, a perguntar: que barulho é esse? Que confusão é essa? Que correria é essa? Até que falaram para ele: Jesus o Nazareno está passando. Irmãos, isso foi o suficiente para ele entender que aquele era o Messias. Aquilo foi o suficiente para ele entender que era o Messias, o Filho de Deus, o Filho de Davi, da descendência de Davi, que viria para redimir o seu povo. Aquilo ali foi o suficiente para ele entender que aquele era o Filho de Deus. Perceba que houve primeiro um alvoroço, um barulho, uma correria, todo mundo querendo ver Jesus, e ele questionou o que era aquilo, até que veio a notícia: Jesus está vindo. E aí aquilo foi o suficiente para ele entender que era Jesus, o filho de Davi, da descendência de Davi, o filho de Deus que estava passando por ali. Eu acho interessante que os irmãos já devem ter percebido que Jesus está aqui, porque da mesma forma como aquele cego ouviu, que estava vendo, um alvoroço, uma confusão ali, estava todo mundo correndo, barulho de passo, gente falando, foi o suficiente para ele entender que algo diferente estava acontecendo. E aqui também, nessa noite também aconteceu algo diferente. Foi por meio dos louvores, foi por meio da dança, das oportunidades. Foi um alvoroço aqui e foi o suficiente para a gente entender que Jesus também está aqui neste lugar para fazer o sobrenatural. O barulho incomodou. Nunca vi esse alvoroço por aqui antes. O que está acontecendo? Olha, Jesus o Nazareno
uma chama se acendeu no coração dele, a esperança voltou. Porque quem olhava para ele achava que ele ia morrer daquela forma, daquele jeito, naquele caminho, vivendo daquela condição, daquele jeito, naquela situação. Só que quem estava passando ali naquele momento não era um sacerdote, não era um levita, era um bom samaritano, era Jesus que estava passando ali. Talvez ninguém acreditava na evolução, no progresso, na mudança de vida dele. Mas Jesus acreditou. No entanto, que perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Talvez o homem não dê importância para você. Talvez o homem não te vê, acha que você vai continuar assim, dessa forma, desse jeito. Você não muda, mas saiba de uma coisa: para Deus tem jeito sim, Ele é poderoso para mudar a sua história, transformar a sua vida e fazer tudo novo. Portanto, aquele homem não perdeu a oportunidade e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele não perdeu a oportunidade. Quando ele ouviu que era Jesus o Nazareno, ele entendeu que aquele era o Filho de Deus, o descendente de Davi, que havia de vir para redimir o seu povo. Portanto, ele entendeu que aquela era a sua única oportunidade de ter a sua vida transformada, de ter a sua vida restaurada, o seu problema resolvido. Ele não podia mais perder tempo, sabe-se lá por quanto tempo aquele homem estava nessa situação, certo? Não dava mais para ele viver naquela situação, não dava mais para ele continuar daquele jeito. Ele precisava de uma ação sobrenatural de Jesus na vida dele. Portanto, ele não perdeu a oportunidade. O interessante é que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quando ele ouviu que era Jesus que estava passando, a fé, a fé dele foi fortalecida. Finalmente, ele entendeu que agora chegou a minha vez. Tudo aquilo que ele havia ouvido nas sinagogas, tudo aquilo que ele havia aprendido da cultura judaica, agora estava se cumprindo as profecias ali. O filho de Davi, aquele que foi profetizado outrora pelos profetas no passado, estava passando justamente ali aonde ele estava. Irmãos, não é tempo de nós perdermos as oportunidades que temos. Jesus está neste lugar. Eu não sei qual é o seu problema, aquilo que você necessita nessa noite. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade que Jesus está aqui e comece a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele homem então começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. As pessoas que estavam à volta diziam: cala a boca, rapaz. Fica quieto. Para que você está incomodando o mestre? Portanto, quem estava ali vendo ele naquela situação não acreditava que alguma coisa podia acontecer na vida dele. A multidão estava cercando Jesus, acompanhando Jesus, gente querendo tocar, gente querendo ouvir, gente querendo receber alguma coisa da parte de Deus. E de repente começa um doido a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começa alguém a querer gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas repreendiam ele, fica quieto, para me incomodar o mestre aí. Mas aí a Bíblia diz que ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pois ele podia, é comum quando somos contrariados a recuar. Poxa, ele falou que não vai dar certo, né? Talvez seja verdade mesmo, não consigo não. Ela falou que não adianta adiantar, não adianta fazer isso, não adianta seguir isso. Talvez
talvez esteja certo, eu vou parar mesmo. É aí que perde a oportunidade de ter um grande projeto de empreendimento. Perde a oportunidade de crescer ministerialmente, de se desenvolver como pessoa, de receber o seu milagre. Porque dê ouvidos a pessoas que não querem o seu bem. Pessoas que querem passar à sua frente, tomar o seu lugar. E aí aquele cego, embora cego, mas ouvindo tudo atento, seus ouvidos estavam atentos ao que estava acontecendo ali. Você pode não estar enxergando nada, você pode não estar vendo Jesus, vai cadê Jesus? Eu não estou vendo, mas os teus ouvidos têm que estar atentos ao que está. Pode não estar vendo nada, mas esteja com os teus ouvidos atentos. Portanto, aquele homem começou a clamar ainda mais, porque ele entendeu que aquela era a única oportunidade dele. Se Jesus passasse por ele e não fizesse nada, ele ia continuar cego o resto da sua vida. Até quando nós vamos continuar nessa situação em que estamos? Até quando vai continuar desse jeito? Essa é a oportunidade de nós vivermos algo diferente da parte de Deus. De sermos restaurados, ter o nosso problema resolvido. E aquele cego nos ensina, né, a não desistir mesmo diante das palavras contrárias. Filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque ele entendeu que os homens dificilmente terão compaixão dele. Dificilmente as pessoas têm compaixão dele, porque quem ouviu ele falando aquilo ali pediu para ele calar a boca. Fica quieto, não incomoda o mestre. Que compaixão é essa? Portanto, ele entendeu que Jesus sim era misericordioso. Os homens podem não ter compaixão de você, os homens podem faltar com bondade, com compaixão para você, mas sabe que Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai faltar com compaixão e misericórdia para com a sua vida. Foi por isso que ele começou a clamar pedindo compaixão de mim, tenha compaixão de mim, porque Jesus não ia faltar com misericórdia para ele. Ele tinha um problema, aquele problema precisava ser resolvido, e a oportunidade para resolver o problema estava ali, na frente dele, Jesus. Portanto, ele começou a clamar. Jesus ouviu o clamor dele. Agora imagine se ele tivesse parado, porque as pessoas estavam falando para ele parar. Jesus ouviu o clamor dele, de tanto ele insistir: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus ouviu e mandou chamar ele. Aí foram algumas pessoas lá: olha, tem bom ânimo, o mestre te chama. Agora chegou a minha hora. Nessa hora ele ficou tão empolgado que até a capa na qual ele mantinha um carinho, que era a única coisa que ele tinha, o único bem que ele tinha era a sua capa, e a única coisa que ele tinha, que era a sua capa, que era o seu companheiro dia e noite, ele, naquele êxtase, naquela alegria, ele teve que jogar ela de lado. Vamos fazer aqui que eu encontrei alguém muito melhor. Ele será a minha sombra no calor forte do dia, e ele será a minha coluna de fogo no frio intenso da noite. Essa capazinha me serviu até aqui, até o momento ela me foi útil, mas agora eu encontrei alguém que irá de fato suprir todas as minhas necessidades. Eu acho interessante que se pegasse um rio de dinheiro e jogasse na frente dele: toma, Zé, está aqui um baú de dinheiro na sua frente, aquilo não iria resolver o problema dele. Ele ia continuar cego. Tem gente achando que a solução dos seus problemas vai ser quando ele tiver dinheiro. Quando tiver dinheiro, vai funcionar. Quando tiver dinheiro. Porque ele entendeu que nem mesmo o dinheiro foi capaz de resolver o problema dele. Ele ia continuar da mesma forma. Tem coisa que o dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não pode resolver. Só Jesus na nossa causa. Aquelas pessoas que vão lá, só Jesus. Só Jesus.
Só Ele pode resolver certos problemas da nossa alma, da nossa vida. Só Jesus. Jesus mandou chamar ele, ele logo prontamente se levantou, se desfez da sua capa e foi ao encontro do mestre. E aí Jesus vai chegar para ele e vai dizer: o que queres que eu te faça? Meu Deus, era a oportunidade dele. Está me perguntando o que ele quer que eu faça, o que ele quer que ele faça por mim. Opa, já vou aqui pedir logo um carro, uma casa, muito dinheiro, né? Eu quero tudo bem, do melhor dessa terra. Senhor, eu estou com mal que está me prejudicando. Senhor, eu estou com um problema na minha vida que está me atrapalhando, não estou conseguindo enxergar nada. Estou com um problema na minha vida que me destruiu onde eu vivo agora, me diz da boa vontade dos outros. Senhor, eu estou com um problema que me impede de progredir, de crescer, e eu quero ficar livre desse mal, porque eu entendi que o dinheiro não foi suficiente, ninguém pôde resolver o meu problema, mas quando eu ouvi que o Senhor estava passando aqui, não perdi a oportunidade, eu comecei a cantar. O Senhor me ouviu e agora pessoalmente eu quero te pedir: Senhor, eu quero ver de novo, resolva o meu problema. Essa é a sua oportunidade de clamar ao Senhor e pedir: Senhor, resolva o meu problema. Que está me impedindo de progredir, de crescer profissionalmente, de crescer ministerialmente, seja o que for. Senhor, meu problema é esse, resolva. Eu acho interessante foi a resposta de Jesus para ele. Então, seu problema era esse? Veja, a tua fé te salvou. Foi por causa da fé dele. A fé dele foi avivada quando ele ouviu que Jesus estava passando ali. Aleluia! É natural, diante das lutas da adversidade, a nossa fé se abater. Mas é por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Eu quero contribuir aqui nessa noite como ministro, nessa noite, para que a sua fé seja fortalecida no Senhor por meio desta palavra. Então veja, a tua fé te salvou. Por causa da tua fé que você recebeu o seu milagre. A Bíblia diz que imediatamente ele passou a ver de novo, e aí ele começou a seguir Jesus. E não só isso, ele seguiu Jesus glorificando a Deus. O coração dele estava tão cheio de alegria de se ver livre daquela situação, daquele problema na qual estava passando, sabe-se lá quanto tempo, que ele começou a glorificar a Deus. O interessante também é que todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Portanto, as pessoas que o estavam acompanhando em meio àquela dificuldade, aquele problema que ele estava passando, quando viu que Jesus resolveu, eles começaram também a glorificar a Deus, porque ele se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. É assim que Jesus faz com a gente. Ele nos torna testemunhas vivas da manifestação do seu poder. Todo aquele que olhava para ele e visse ele enxergando, eles iam ficar incomodados. Como pôde isso ter acontecido com você? Como você conseguiu voltar a enxergar? Aí vai falar: foi Jesus. E a hora de dar o testemunho foi Jesus. Portanto, o povo começou a glorificar, dar glória a Deus por aquilo que havia acontecido na vida dele. E ele, depois de ser curado, porque lembra que o problema dele era a cegueira, era o que impedia ele de se desenvolver, de crescer, de progredir. Agora que o problema foi desfeito, agora ele pode trabalhar, já que não podia antes. Olha, agora ele pode formar uma família. Agora ele pode ir no templo sem ser julgado, porque talvez o sacerdote fale: está certo.
deve ter amaldiçoado, deve ter cometido algum pecado, alguma coisa, né, que o fez perder a visão. Então o seu lugar não é aqui, fica do lado de fora. Mas agora não, ele pode entrar no templo, ele pode agora glorificar a Deus, ele pode trabalhar, pode formar uma família e principalmente ele passou a seguir Jesus. Não deixe de seguir o Mestre, não deixe de seguir Jesus. Pode não estar sendo fácil para você, mas não deixe de seguir o Mestre, porque só lembrando os irmãos, recapitulando, ele está indo para Jerusalém. Lembre-se disso, ele está indo para Jerusalém. Ele só passou aqui em Jericó para fazer uma obra na vida desse cego, mas ele continua a sua trajetória indo para Jerusalém, e é para lá que é o nosso destino, a Jerusalém celestial. Ele está indo, né, para uma cidade, para Jerusalém, dentro desse texto. Interessante que o escritor aos Hebreus vai dizer que é uma cidade não feita por mãos humanas, na qual os apóstolos contemplaram, desejaram estar, mas não puderam. Portanto, Jesus está indo para Jerusalém para cumprir o seu propósito, a sua missão. E ele passou em Jericó para poder fazer uma obra na vida daquele homem. E assim também, Jesus em algum momento nos encontrou ao longo da sua caminhada. E realizou uma grande obra em nossas vidas. E agora, depois de ter sido restaurado, nós estamos o acompanhando rumo a Jerusalém, rumo às mansões celestiais. Portanto, aquele homem teve a sua vida restaurada, serviu de testemunho vivo do poder de Deus. As pessoas que estavam à sua volta começaram a glorificar a Deus. Quem o viu antes cego, mendigando, agora teve que ver ele restaurado, a sua visão restaurada, a sua vida por completo restaurada, porque o mal que o impedia de progredir, de se desenvolver, foi arrancado por Jesus, porque aquele homem teve fé. Não perca a sua fé. A fé são os seus olhos espirituais. A fé é fundamental, irmãos, para recebermos as bênçãos de Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade por ficar até aqui. Que Deus possa abençoar. Muito obrigado. Maravilha, amém? Vamos saudar os visitantes nessa noite?